Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos agradecidos a Deus por poder estar junto com vocês mais uma vez. Deus nos concede mais um dia de vida. Agradecemos a todos que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem pedindo que mandemos um alô e que oremos também em seu favor. Terezinha Santana, de Povoado Joá, Cícero de Dantas, na Bahia, parabenizando a neta Flávia, lá de Cajamar, em São Paulo, completando mais um ano de vida. Também Cacilda Santos, de Povoado Joá, completou essa semana mais um ano de vida, que tu abençoes. Erlinda Detman Zilski Guering, lá de Nova Venécia, no Espírito Santo, pede orações especialmente pela neta Daisy, problemas de ossos da gengiva, que tu abençoes que ela encontre a solução, Pai. Rosimeire Barbosa Barros, de Altamira, no Pará, também pede oração pela filha, tem os seus problemas. Eliane Clara, de Cupira, em Pernambuco, da Igreja Adventista Central. Deia Paris, de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Elias Correia, de São Luís, no Maranhão. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Pai, aqui estamos em Tua presença, te damos graças por tudo que tens feito por nós. Pedimos que estejas presente conosco agora, neste momento que vamos estudar a Bíblia. Que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, Pai. Ajuda-nos a entendermos, colocarmos em prática esses ensinamentos que estamos tendo na Tua Palavra. Abençoe todos os que nos escrevem pedindo orações. Abençoe a Flávia, lá de Cajamar, em São Paulo, completando mais um ano de vida também. Cacilda Santos, que aniversariou. Abençoe a Daisy, que está com problemas de ossos da gengiva. Que Tu abençoes que ela encontre a solução. E também a filha da Rosimeire Barbosa Barros e todos os demais, Pai, que nos escrevem pedindo orações, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para darmos sequência ao estudo desta semana. Estamos aqui no capítulo 11 e capítulo 12 de Marcos, encontrando aqui algumas controvérsias lá em Jerusalém, entre os fariseus, entre os escribas, entre os líderes religiosos e Jesus. Eles tinham, os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, tinham as suas tradições, e Jesus ele não seguia tradição, Jesus seguia o que estava na palavra. Jesus fazia a vontade do Pai e não a vontade dos líderes religiosos. Então, muitas das vezes, nós confundimos aquilo que Deus quer de nós, o que nós deveremos fazer, com aquilo que os líderes religiosos querem que nós façamos. Então, se algum líder religioso pede que nós façamos determinada coisa, nós deveremos consultar a palavra de Deus se é aquilo que Deus está querendo. Porque é por isso que havia essas controvérsias entre Jesus e os líderes religiosos e também os fariseus e os escribas. Ontem nós falamos aqui a respeito de uma cilada que eles armaram novamente para Jesus e queriam saber se eles deveriam pagar impostos, como eles deveriam agir. E então Jesus pediu uma moeda, né, e falou: de quem é essa esfinge que está aqui, né, esse desenho, essa face? É de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então é muito simples. Nós não devemos questionar se nós somos cidadãos, temos o nosso trabalho, recebemos mensalmente, se é necessário declarar imposto de renda, se nós atingimos o limite, tem que declarar, nós temos que ser honestos, declarar, e se tiver que pagar imposto sobre aquilo que nós ganhamos. Mas, infelizmente, muitos cristãos fraudam a declaração de imposto de renda, mentem, não é? E apresentam despesas que não tiveram, tudo para se livrar de pagar imposto. Mas Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus é o que? É o dízimo, as ofertas que nós damos e devolvemos na igreja. Depois que houve essa controvérsia entre se deveria pagar impostos ou não, chegou um escriba para Jesus, e até esse ponto aqui, Jesus ele foi confrontado de maneira hostil pelos líderes religiosos, pelos fariseus, doutores da lei. Jesus sempre foi confrontado e Jesus nunca perdeu a paciência, nunca perdeu a sua serenidade para poder responder aquilo que ele era questionado e poder mostrar a eles como é que deveria ser vivido o Evangelho, a palavra de Deus. E então este escriba,
Ele fez uma pergunta a Jesus que nós encontramos aqui em Marcos capítulo 12, a partir do verso 28 até o verso 34. Diz assim: Um dos homens da lei estava ali ouvindo a discussão e, ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que este. O mestre da lei respondeu: muito bem, mestre. O Senhor falou a verdade ao dizer que só há um Deus e nenhum outro. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. E ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Aqui então, este escriba, vendo que Jesus havia se saído muito bem daquela controvérsia, né, do imposto, se deveria ser pago ou não, então ele disse assim: olha, mestre, eu percebo que você realmente responde bem tudo aquilo que te é perguntado. E eu quero perguntar qual é o mais importante mandamento. Aí Jesus cita aqui, vejam que Jesus, ele não falava: eu acho. Não, nós também, irmãos, não deveremos achar, nós devemos mostrar na Bíblia o que é que a Bíblia fala, o que Deus quer, o que Jesus fala. Então Jesus usou o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. Jesus disse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Então, Jesus não respondia: eu acho, porque muitos cristãos não têm convicção daquilo que crê e daquilo que estão falando, então eu acho. Jesus não, ele falava o que estava escrito. Jesus disse: o que você lê na Bíblia? O que está escrito lá? Então, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é: ame ao seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus aqui está citando Levítico capítulo 19 e o verso 18, que diz assim: não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então vejam, Jesus ele usava a Bíblia, que era o Antigo Testamento naquela ocasião. Jesus, como a maioria dos judeus, tinha de cor o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tinha de cor, tinha na mente. E então quando, por exemplo, Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto, lá após o seu batismo, Jesus respondia com o que estava escrito dentro da Bíblia. Jesus não usava suas próprias palavras, seus próprios pensamentos para refutar as tentações de Satanás. Não, ele dizia: está escrito. E ele citava o verso da Bíblia. Assim também, irmãos, nós precisamos saber responder às pessoas que nos questionam a razão da nossa fé. Por que nós cremos assim? Aí nós temos que ir na Bíblia e mostrar na Bíblia. Por que nós cremos assim? Por que nós agimos assim? Por que nós somos diferentes dos outros? Exatamente porque aqui, aí nós falamos, no livro tal, capítulo tal e verso tal está escrito. Aí nós vamos mostrar. Não é falar: porque eu acho, porque eu aprendi assim, eu cresci nessa religião, então por isso que... Não, está escrito. É a única maneira de nós mostrarmos o porquê. E então, este escriba, né, que era o doutor da lei chamado, né, ele foi ao cerne da religião, quando ele perguntou a Jesus: qual é o primeiro ou o maior mandamento? Aí Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, irmãos, este é o maior mandamento. Deus tem que estar em primeiro lugar, em segundo a família, em terceiro a igreja, depois o trabalho. Mas a maioria de nós invertemos, nós colocamos ou a igreja em primeiro lugar, ou a família, né, ou o trabalho, e depois lá na frente Deus. Não, Deus acima de todas as coisas. Ele é o primeiro. Nós deveremos tê-lo como principal em nossa vida. E as demais coisas vão ser acrescentadas a cada um de nós.
E aí Jesus disse: o segundo mandamento, semelhante a este, é amar o próximo como a nós mesmos. E desses dois mandamentos depende toda a lei. Vejam, por quê? Desses dois mandamentos depende toda a lei. Porque se você olhar as duas tábuas da lei que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai, eles falam que é a lei de Moisés. Não, é a lei que Deus deu a Moisés para levar para o povo. Deus que escreveu com o dedo dele. Na primeira tábua tem 4 mandamentos. Ali fala do amor a Deus, os 4 primeiros mandamentos. E a segunda tábua da lei de Deus tem mais 6 mandamentos. Ali fala do amor ao próximo. É por isso que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei. Então, irmãos, se nós não amamos a Deus em primeiro lugar, se nós não amamos o nosso próximo, não adianta nada nós guardarmos os outros mandamentos. Infelizmente, muitos cristãos não se relacionam bem com determinadas pessoas, têm ódio, têm rancor e acha que está obedecendo e guardando a lei. Mas não. Tiago diz que se nós guardarmos toda a lei, mas tropeçarmos em um só ponto, nós somos culpados de todos os mandamentos, de quebrar todos os mandamentos. Então nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a amá-lo sobre todas as coisas, a ser o primeiro em nossa vida e também amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E então, algumas pessoas até se perguntam como é possível ordenar o amor. O contexto cultural do mandamento aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5, nos ajuda a entender essa questão. A linguagem, ela vem de tratados da antiguidade realizados entre 2 pessoas ou grupos de pessoas. E nesse contexto, o termo amor se refere a ser fiel aos requisitos do tratado, cumprindo-os com fidelidade. E assim, embora não exclua o conceito de afeto profundo entre as partes, o amor está muito mais concentrado em ações que demonstram essa lealdade. Então, este termo amor, ele está se referindo àquele que é fiel aos requisitos do tratado. E qual é o tratado que Deus fez conosco? É a sua lei, a lei do amor. Então nós precisamos ser obedientes, ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele em nossa vida. Aquele escriba, ele foi honesto quando ele chegou para Jesus, ele perguntou e ele viu a clareza, ele viu a simplicidade da resposta de Jesus e então o escriba confirmou: realmente precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Agora, se nós formos imaginar a cena, a gente pode imaginar os fariseus, os líderes religiosos, olhando assim, meio de banda, com um olhar de desconfiança para o escriba que fez a pergunta e que estava sendo honesto com Jesus ali. E então, Jesus, ele elogiou o escriba pela resposta honesta que ele deu, dizendo que ele não estava longe do reino de Deus. Por que não estava longe? Porque precisava não somente crer, mas praticar. Então, irmãos, às vezes nós também não estamos longe do reino. Nós cremos em Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é amor, que Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós cremos em Jesus, que é o nosso Salvador, mas nós não praticamos isso que nós cremos. Então, nós não estamos longe do reino de Deus, só falta um passo. É nós crermos e praticarmos isso que Deus requer de cada um de nós. Então, que nós possamos ser iluminados, abençoados e orientados pelo Espírito Santo e que possamos tomar sempre a decisão correta ao lado de Jesus, ouvindo a voz dele e fazendo a vontade dele em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para finalizarmos o estudo dessa semana, mas eu quero lembrar a todos que não é dos fortes a vitória e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.